Então vamos lá, uma boa tarde a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que eu me encontro aqui no canal do GEOC para a gente falar um pouquinho sobre um tema que atualmente nós temos aí, que se chama a transição planetária. O que seria essa transição planetária? Para a gente entender um pouquinho, é preciso nós buscarmos informações na Gênese, no Livro dos Espíritos. A pergunta 38 do Livro dos Espíritos diz assim: por que Deus fez o universo? Ou como Deus fez o universo? E os Espíritos responderam: porque eu quis, é o Fiat Lux. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E mais ou menos aí uns 13 bilhões, 800 milhões de anos atrás, isso segundo a ciência nossa, o nosso universo ele iniciou o processo de expansão, onde nascem-se estrelas, em volta dessas estrelas, na gravidade delas, acompanham e nascem-se planetas. E isso é um processo que sobe infinitamente falando. Então, nós temos nesse universo de hoje mais ou menos 2 trilhões de galáxias. A Terra, esse pequenino planeta em que nós estamos aqui como tripulantes, ela se encontra no sistema solar, que a estrela que a Terra acompanha é o nosso Sol, e estamos em um braço da Via Láctea. Essa Via Láctea nossa aqui, para a gente ter uma noção da grandeza do Criador, ela tem de 200 a 400 bilhões de estrelas maior do nosso Sol. Então, esse tema, ele tem associação de física, astronomia, de doutrina espírita, de ciência, de filosofia, de religião, para que a gente possa entender essa transição em que o planeta Terra ele passa nesse momento falando. E Jesus, quando aqui esteve, lembrando que Jesus, ele é o governador, ele é o diretor desse planeta. Antes da Terra iniciar o processo de formação, Deus ofereceu o planeta ao Cristo. Então, Jesus, naquele momento, há mais ou menos 4 bilhões, 500 milhões de anos atrás, já era espírito crístico. Então, Jesus plasmou, ele quem construiu, juntamente com os espíritos de alta hierarquia, esse nosso planeta. Então, o Cristo, ele conhece o fundo dos nossos corações. Desde o alfa ao ômega do universo, nós sabemos que espíritos, eles tomam conta de planetas. E Jesus não foi diferente. Ele, espírito crístico que é, ele toma conta desse planeta. Assim, quando a Terra ela passou pelo processo de sua formação, o Emmanuel fala isso para a gente lá no livro A Caminho da Luz, quando já estava estabilizado o processo físico, onde nós já tínhamos um momento de mais estabilidade em relação ao vulcanismo, em relação aos terremotos, a vida ela foi lançada aqui no planeta. Já veio com as substâncias, né, do próprio planeta, da própria vibração. Mas Deus, ele semeou novos espíritos no planeta Terra. Esses novos espíritos que aqui Deus semeou, eles precisavam de uma ajuda, de um auxílio de outros espíritos que já estavam mais adiantados na trajetória evolutiva. Então, próximo à capela, nós temos alguns espíritos que não estavam adequando a um planeta que estava também passando de processo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esses espíritos, eles foram convidados a se retirarem do planeta e foram levados para um planeta mais inferior. Então, o Cristo, com seus braços abertos de amor, recebe aqui
esses seres para auxiliar na jornada evolutiva dos que aqui iniciavam esse processo. Então, ali nós recebemos aí a companhia dos nossos irmãos capelinos, que já eram portadores de conhecimentos mais avançados. Então, eles vieram, nos trouxeram grandes ensinamentos, como a circunferência de 360 graus, a hora de 60 minutos, o minuto de 60 segundos. São as antigas civilizações lá da Mesopotâmia antiga. E de lá a gente começa esse processo evolutivo da Terra. Ainda planeta primitivo, porque na escala de planetas nós temos os planetas primitivos, os planetas em provas e expiações, os planetas de regeneração, os planetas já mais avançados e os mundos ditosos, mais felizes. E a Terra, nesse simples sistema solar, ela se encontra na escala de provas e expiações. Então, isso foi um resumo do início da trajetória aí que o Criador nos proporciona para nós evoluirmos. O que seria então transição planetária? Seria essa transição, mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepõe o bem, para mundo regenerador, onde o bem irá sobrepor o mal. E Jesus, ele renunciou ao seu reino no mundo espiritual, e aqui ele desceu há mais de 2000 anos atrás. Um processo difícil para o Cristo, porque espírito de alta hierarquia, Jesus precisou se minimizar, se adequar para vir aqui nessa psicosfera negativa do planeta Terra ainda. Mas ele veio, aqui ele nasceu, os seus ensinamentos de humildade, simplicidade, eles vieram juntamente com o grande ensinamento de Jesus, que se chama amor. Se nós analisarmos a trajetória de Jesus, desde o início do seu nascimento, até quando ele foi crucificado no Gólgota, essa trajetória ela é recheada de grandes lições, de grandes ensinamentos, não só nas suas parábolas, mas também em suas atitudes. E a gente tem uma passagem lá em Mateus 24, quando Jesus e os apóstolos estavam próximos a algumas construções dos templos do Império Romano, e os apóstolos olham para Jesus e diz assim: Veja, mestre, que templos lindos. E Jesus olha para os seus apóstolos ali, voltando para o Monte das Oliveiras, e fala para eles, porque eles perguntam: quando será o tempo que o Senhor está nos relatando? Que Jesus disse: chegará o tempo em que não ficará pedra sobre pedra. Será o tempo em que muitos virão em meu nome, dirão: o Cristo está aí, mas serão falsos profetas. Será o momento em que será semeada a iniquidade diante a trajetória do planeta Terra. E nós chegamos atualmente falando nesse momento em que Jesus, ele nos alertou lá no capítulo 24 de Mateus. Então, esse alerta feito pelo Cristo, seria para os dias atuais. Porque hoje, nesse momento de provas e expiações, nessa transição, nós estamos acompanhando que é a vinda do novo mundo e a ida do velho mundo. Mas muitas coisas que ainda são do velho mundo não querem deixar que esse novo mundo ele chegue. E a Terra passando por esse processo de gestação moral, porque hoje nossas almas estão estremecidas, os nossos espíritos estão também aflitos devido a essa transição planetária.
aquilo que de ainda existe imperfeito nos seres humanos do velho mundo vem a aflorar atualmente nas atuais circunstâncias em que estamos envolvidos nesse planeta Terra. E na Gênese de Kardec, nós temos lá na última parte o espírito de Árago. Árago disse assim: são chegados os tempos. E que tempos são esses? São chegados os tempos em que seria uma turbulência. Nessa turbulência, nós teríamos um logotipo e marca. Que logotipo seria? O logotipo seria a depressão e a marca seria o aumento de números de suicídios. Então, atualmente, estamos passando por esse processo difícil e há realmente um aumento no número de casos de pessoas que se encontram em depressão, de pessoas que se encontram em processo de ansiedade, de pessoas que buscam o recurso do suicídio. Isso porque não atenderam ao chamado de Jesus. Jesus, quando ele foi no Monte Tabor, e ali ocorre o processo da transfiguração do Cristo, Jesus, o seu rosto brilha, as suas vestes brilham conforme o sol que nasce todos os dias e nos proporciona o dia. E Jesus, ele conversa ali com Elias e Moisés. E os seus discípulos, ele tinha 3 deles lá junto, que era Simão Pedro, Tiago e João, seu irmão, os filhos de Zebedeu. E os apóstolos, eles sentem medo. E é um momento em que desce uma névoa assim, e uma voz disse: esse é o meu filho, atenda o que ele fala, porque ali seria a voz de Deus. E quando ele desce, ele pede para que seus apóstolos eles não sintam medo. E então eles descem do Monte Tabor e um homem busca Jesus. E esse homem diz a Jesus: Mestre, eu trago meu filho que é lunático. Muitas vezes ele cai à água, ao fogo, e eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não o puderam curar. Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Trazei-me-o cá. E Jesus ali, ele desliga os espíritos inferiores e o rapaz fica curado. E o mestre diz assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a essa montanha: passa daqui para cá, e essa montanha passará. Mas quando Jesus se refere às montanhas, ele estava dizendo sobre as montanhas das dificuldades que nós enfrentamos em um mundo de transição planetária que passa de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, traduzindo, Jesus quis dizer: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, toda essa transição planetária, toda essa dificuldade que nós passamos, todas as provas, todas as expiações, todos os testes, nós teremos forças para conseguirmos carregar a nossa cruz. O Blaise Pascal, que é um dos espíritos que trouxe mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo e ajudou na codificação, Pascal, lá no livro Universo e Vida, ele traz uma mensagem que é referente a Jesus. Quando Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Pascal vai mais ainda. Esse alívio de Jesus, ele nos convida porque a Terra ela está nessa transição planetária, uma constelação de Hércules. E quando lá chegar, ela não será mais iluminada pelo Sol,
que proporciona o dia, mas será iluminada pela luz dos nossos próprios espíritos, que já despojados dos andrajos, do crime, da violência, da maldade, iluminaremos esse planeta. E lá ela já estará bem mais elevada. E nesse processo de transição planetária, se nós não acompanharmos o planeta, ele por si só, no braço da Via Láctea, ele vai em volta do Sol, na sua gravidade, evoluindo. E se nós não mudarmos os nossos sentimentos, tirarmos aquilo que é de negativo do fundo dos nossos corações e trabalharmos com as virtudes, nós seremos convidados a nos retirarmos desse planeta que ora está indo para a regeneração e seremos deportados para mundos mais inferiores. Mas o porquê nós ainda somos seres imperfeitos? E por que nós não conseguimos atender o chamamento de Jesus? É porque seres humanos que somos, ainda buscamos muito as coisas da matéria e deixamos as coisas do espírito em segundo plano. O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec diz: qual é o modelo e o guia a ser seguido pela humanidade? E os espíritos são incisivos, são peremptórios e respondem. Eles não disseram nenhum filósofo da antiguidade, eles não disseram nenhum profeta que veio lá no Antigo Testamento, mas eles disseram o nome Jesus. Jesus é o modelo e o guia da humanidade a ser seguido. Jesus, ele é guia porque ele nos direciona o caminho onde nós devemos ir. Jesus, ele é modelo porque ele foi o ser humano perfeito que aqui um dia pisou. E nós, seres humanos, ainda seguimos, muitas vezes, nomeamos alguém, ao invés de seguir esse modelo e guia perfeito da humanidade, nós seguimos os homens. E os homens, eles são imperfeitos. Existem inúmeras pessoas que se fanatizam tanto que eles elegem um homem imperfeito e daqui a pouco começam a imitar essa pessoa e vão perdendo a sua identidade no dia a dia. E nem percebem que daqui a pouco nem identidade, nem fazer as próprias vontades faz, porque nomeou alguém perfeito aqui do campo terreno. Então nós cometemos esses erros ainda. E o ser que nós devemos nomearmos como exemplo se chama Mestre Jesus. A Terra, nessa transição planetária, nós recebemos inúmeras provas, inúmeros problemas. É um mare magno de problemas. Então, desde o nosso início da nossa trajetória como criança, desde os primeiros passos até os últimos passos da nossa encarnação, nós seremos visitados por essas provas. Seremos visitados por lições necessárias para a aprendizagem do nosso próprio espírito. E se nós não tivermos uma referência, se nós não tivermos alguém que é seguro, um porto seguro, para a gente ser direcionado, nós nos perdemos no turbilhão de dificuldades, de problemas que ainda faz parte do mundo de provas e expiações. E esse porto seguro, mais uma vez, eu falo para vocês, se chama Jesus, o Cristo. É nele que nós devemos nos agarrar. É nele que nós devemos pensarmos. É nele que nós devemos nos conectarmos. Porque senão nós nos refugiamos para as coisas terrenas. O evangelho, ele é bem claro. As coisas do mundo, elas são impotentes para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos trazer a paz de espírito que todos nós buscamos.
nós buscamos paz de espírito no recurso financeiro abundante. Então, muitos acreditam que se ganharem grandes prêmios e se encherem os seus cofres, eles terão paz de espírito. Isso é um grande engano, porque juntamente com o recurso financeiro vem muitas e maiores responsabilidades. Nós buscamos a paz de espírito nas condições melhores, nas posições sociais mais elevadas, e essas também, elas são impotentes para nos fornecer essa paz de espírito. Buscamos paz de espírito na sexualidade desenfreada. Muitos espíritos, eles são tão frágeis ainda, interiormente falando, que buscam essa paz de espírito no refúgio do mundo das drogas, dos vícios terrenos. Por isso, mais uma vez, eu bato na tecla. Em momento de transição planetária, nós temos que seguirmos Jesus, como diz os Espíritos na pergunta 625. Então, se nós não adequarmos a essa transição que o planeta Terra ele passa, seremos deportados para mundos mais inferiores. Voltaremos para locais onde ainda não temos água tratada, ainda não temos energia elétrica, ainda não temos o recurso da internet, que nesse momento nós estamos falando aqui, nessa belíssima transmissão. Lá voltaremos como os de Capela vieram aqui um dia para nos auxiliar nessa trajetória de evolução. E lá nós ensinaremos aquilo que já aprendemos aqui hoje nesse mundo. O atributo de Deus, ele tem vários atributos, mas um deles é que Deus, no passado, ele criou estrelas, ele criou planetas, ele criou espíritos para habitarem esses planetas. No presente, ele continua criando estrelas, ele continua criando planetas, e ele continua criando espíritos para habitarem esses planetas. No futuro, Deus continuará criando estrelas, continuará criando planetas e continuará criando espíritos para habitarem esses planetas. Isso se chama processo evolutivo. Todos nós somos criados simples e ignorantes. A gente traz uma analogia para a nossa realidade. Quando nós iniciamos o nosso processo de alfabetização, quando nós somos matriculados pelos nossos pais a primeira vez na escola convencional, nós ainda não compreendemos todas as matérias, todas as disciplinas que são ensinadas. Isso vai ser um processo. Então a gente dá o início da trajetória e depois, cada ano, nós vamos fazendo provas, nós vamos fazendo lições e vamos galgando como subir degraus de uma escada. E assim não é diferente conosco, espiritualmente falando. Se no mundo terreno nós chegamos à graduação superior, depois de muitos anos de estudo, passamos por pós-graduação, mestrado, depois doutorado, e isso demanda tempo, essa mesma forma acontece como espíritos. Somos criados simples e ignorantes. Iniciamos uma trajetória evolutiva. Hoje nós podemos dizer que já passamos por muitas fases lá atrás e já estamos no processo de reencarnação, porque o amor, ele é a primeira letra do alfabeto divino, ensinado por Jesus. Mas a doutrina espírita vem levantar dos túmulos a segunda letra do alfabeto divino, que se chama reencarnação. A nossa evolução, ela só acontece através do processo reencarnatório. E cada vez que nós vamos para o mundo espiritual e retornamos aqui na Terra, é como se fosse o ano de estudo nosso na escola convencional. Nós passamos de ano e daqui a pouco vamos para uma série mais superior.
assim a nossa trajetória de espírito. Passamos a encarnação toda aprendendo lições abençoadas, fazendo provas, muitos passam por processo de expiação, e quando chega o momento do retorno ao mundo espiritual, nós abrimos o livro da nossa consciência e começamos a analisar tudo aquilo que foi feito na trajetória terrena. E como somos seres ainda imperfeitos, voltados muito mais para as coisas da matéria do que para as coisas do espírito, ali nós vamos analisando o livro dessa nossa consciência e vamos encontrando ainda muitas situações em que nos desviamos dessa trajetória reta de evolução espiritual. E a gente novamente roga a Deus, nosso Pai, uma nova oportunidade aqui no campo terreno. E Deus, amor e sabedoria, ele nos proporciona uma nova oportunidade de reajuste com suas leis. Nessa trajetória evolutiva, nós tivemos muitos espíritos que vieram aqui e deram o seu testemunho, entenderam a essência do chamamento do Cristo. Então, se eu for enumerar aqui, serão vários deles. Simão, o Pedro, que acompanhava Jesus por onde o mestre ia. Simão, ainda ser frágil que era espiritualmente, Jesus sabia disso. Mas Jesus teve paciência com Pedro, porque Pedro, ele disse a Jesus que ajudaria o mestre em qualquer que fosse a ocasião. E Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, não cantará o galo 3 vezes e tu terás me negado. Ali Jesus demonstrava a fragilidade espiritual que Pedro ainda tinha por dentro. E, no entanto, no momento em que Jesus ele é preso e levado ao quintal de Caifás, Simão Pedro nega Jesus por 3 vezes. Mas na terceira vez é onde acontece o remorso de Pedro. E depois, quando Jesus é crucificado, Simão Pedro acompanha o mestre ainda quando ele ressurge, ressuscita, e Jesus diz a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A primeira vez. E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros. Outra vez, pela segunda vez, Jesus vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, dá um norte para aqueles que ainda estão no caminho da imperfeição. E Simão Pedro, ele reajustou daquilo que ele havia metido, negou o mestre. É o início da sua reforma íntima, sua reforma interior. E ali Pedro se torna um dos maiores pilares que existiu no cristianismo, levando os ensinamentos de Jesus adiante. Nós temos outros exemplos, como Saulo, que antes perseguidor dos cristãos, no caminho de Damasco, foi convidado por Jesus para iniciar o seu processo de reforma interior. Então, Saulo, indo perseguir um cristão em Damasco, uma luz forte aparece para ele, ele cai do camelo, levanta cego e pergunta: quem é? E Jesus diz: eu sou Jesus, o Cristo. E Jesus diz a Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo levanta com aquele remorso por dentro e diz: Senhor, Senhor, que queres que eu faça? A partir dali, nós temos Saulo, que se torna o Paulo, que junto com Simão Pedro foi o outro pilar do cristianismo ensinado por Jesus. Talvez se nós não tivéssemos Paulo convertido, transformado, nós não teríamos os ensinamentos de Jesus chegado até onde nós temos hoje nos dias atuais. Porque o apóstolo Paulo foi um dos maiores divulgadores do cristianismo, foi fiel, trabalhador de Jesus, quando entendeu esse chamamento. Por que eu trago esses exemplos para a gente?
É porque Jesus, na atualidade, nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo regenerador, ele conta com a nossa contribuição. Ele nos convida a todos os dias. Talvez o convite não seja da forma que queremos, mas seja da forma que nós merecemos. Talvez o convite para a nossa melhoria de espírito interior, ele chegará através de uma doença física, talvez chegará através de um desajuste psíquico, de um desajuste emocional, talvez chegará através de um revés financeiro. Tudo isso que acontece conosco aqui, se nós analisarmos do ponto de vista com o olho do espírito e com os ouvidos da alma, nós entendemos que é necessário para a nossa própria melhoria como ser. E aí nós teremos uma outra visão. E aí nós não perguntaremos mais por que isso acontece comigo. E trocaremos a pergunta e diremos: o que essa situação ela veio a me ensinar para eu melhorar como ser, melhorar como trabalhador na seara de Jesus. E principalmente nesse momento turbulento, os que mais entendem esse chamamento de Jesus é aqueles que passam por maiores dificuldades. São esses que possuem o terreno dos seus corações preparados para que a semente do Cristo ela cresça, ela floresça e ela dê frutos. Porque aqueles que ainda não enfrentaram dificuldades, o terreno dos seus corações ainda é um terreno árido, ainda é um terreno duro, ainda não foi preparado para essa semente crescer, ela se tornar árvore, ela dar flores e dar frutos. Então, isso o próprio Jesus disse para André, irmão de Simão Pedro, porque André, ele estava em um determinado momento com dificuldades, estava um pouco enfermo, e Jesus diz a ele que o momento de nós testarmos a nossa fé no Criador é no momento em que nós passamos as dificuldades aqui no campo terreno. Jesus disse isso também a Levi, Levi que vai ser mais tarde o apóstolo Mateus, porque a coletoria de Mateus era onde ali ele coletava impostos para o Império Romano, e aí era a casa de Mateus frequentada por pessoas da alta. E quando Jesus chegou, a casa de Mateus, de Levi, começou a ser frequentada por pessoas mais simples, pessoas que tinham deficiências, pessoas que eram doentes, pessoas que não tinham recursos financeiros. E o Levi olha para Jesus e diz assim: Mestre, como que essas pessoas levarão os ensinamentos da Boa Nova adiante? Eles não possuem condições nenhuma. Jesus sereno olha para Levi e diz: Levi, é aí que tu te enganas. Essas pessoas mais simples, essas pessoas que passam por dificuldades, pessoas sofridas, essas mães de crianças que estão aqui descalço, são as que mais possuem o terreno do coração preparado para semear a semente da boa nova. Então, todos esses exemplos foi trazido por Jesus. Ele nos preparou todo esse caminho que nós enfrentamos hoje. Inclusive, lá no Evangelho de João 16, do apóstolo João, ele fala sobre o Consolador prometido que viria. O Consolador prometido, ele nos mostraria, ele nos clarearia a nossa visão espiritual. É aquele que nos daria força para a gente ultrapassar esse momento de turbulência que nós estamos ultrapassando hoje. E o Consolador prometido veio na forma de codificação da doutrina espírita. Ciência, filosofia e religião que é, a doutrina espírita nasceu para aqueles que enfrentam os ventos da adversidade, para aqueles em que o inverno é mais frio, para aqueles em que as noites são mais escuras, para aqueles em que os dias são mais ásperos. Então, a doutrina espírita, ela é uma doutrina de consolação. Além de nos ensinar todo esse processo de trajetória espiritual, a doutrina espírita, mais uma vez,
na tríplice aliança de ciência, filosofia e religião, ela é responsável para consolar os corações sofridos. Lembrando que o Leon Denis, na sua obra, ele diz assim: o sofrimento, ele faz parte desse planeta. Provas e expiações ainda, nós convivemos com sofrimento ao nosso norte, ao nosso sul, ao nosso leste, ao nosso oeste. Convivemos com inúmeras dificuldades. Mas o sofrimento, ele tem seu lado positivo. É a fornalha que funde o orgulho e derrete o egoísmo. São palavras do próprio Leon Denis. Então, se estamos passando por momentos turbulentos, seja ele qual for, seja ele o enfrentamento de uma doença física, seja ele um desequilíbrio espiritual, seja ele uma perda de um ente querido, seja ele um revés financeiro, seja ele uma perda de relacionamento, um desajuste, né, dos relacionamentos aí que desestabilizam a gente, que possamos mantermos a fé nesse mesmo Jesus, que possamos orar, que possamos confiar no Criador, porque essas ferramentas que Deus deixou para nós termos condições de ultrapassar essas adversidades são ferramentas poderosas. A oração, ela é o lubrificante da nossa alma, ela é o combustível do nosso espírito. A fé é o catalisador que nos conecta no Criador, que nos conecta em Deus. E nós estamos mergulhados na mente poderosa do Criador, desde o alfa ao ômega do universo, da mesma forma que os peixes, as plantas aquáticas, elas estão mergulhadas no oceano, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que se chama amor. É o amor de Deus, o Pai de todas as coisas. Mas nem sempre estamos preparados para receber esse amor dentro dos nossos corações. Muitas vezes, trancamos o cofre do nosso coração com as chaves do egoísmo, as chaves do orgulho, as chaves da vaidade, as chaves das mágoas, as chaves da indiferença, e aí o nosso coração fica com o cofre trancado. E o amor de Deus não é capaz de penetrar esse cofre trancado. Aí é necessário nós abrirmos, né, as comportas desse coração para recebermos dos mananciais celestes esse imenso amor que Deus proporciona a cada um de nós. E também aqueles que já possuem as estrelas do amor, da sabedoria em seus corações, que já abriram as comportas, eles não devem menosprezar aqueles que passam ainda pelo nevoeiro da indiferença, o nevoeiro da maldade, da violência. Porque no livro dos Espíritos, a pergunta, se não me falha a memória, 121, diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal, e os espíritos foram bem claros. Pela fieira do mal, não, mas pela fieira da ignorância, sim. E a ignorância, ela é a mãe ainda de todos os desajustes sociais, ela é a mãe de todas as indiferenças, é a mãe de todas as criminalidades que nós enfrentamos na atualidade, nesse processo de transição, de provas e expiações para mundo de regeneração. E quando ultrapassarmos para mundo regenerador, aí sim o bem irá sobrepor o mal. E Santo Agostinho, só para a gente finalizar a nossa fala, ele, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde há muitas moradas na casa de meu pai, inclusive esse tema, Mundos Regeneradores, se encontra lá, ele diz: todos nós temos uma senha poderosa para alcançarmos esse mundo de regeneração. Segundo Santo Agostinho, um dos pilares também da doutrina espírita e do cristianismo, a senha para alcançarmos o mundo de regeneração se chama caridade. Fazer o bem a todas as pessoas, atender o chamamento que Jesus nos convidou, nos convida e continuará nos convidando por todos os dias. Então, eu finalizo aqui
a minha simples explicação da noite de hoje, desejando que Jesus e os bons espíritos possam amparar cada um de vocês nessa trajetória evolutiva, nesse momento de transição planetária. Muito obrigado a todos.